Meu irmão, minha irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Estou tendo o privilégio de viver junto convosco mais uma Semana Santa, a 25ª, na minha caminhada de cristão católico, e o privilégio também de fazer uma pequena reflexão sobre a Sagrada Liturgia. Nossa primeira leitura é extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 49, do 1 ao 6. Isaías 49, do 1 ao 6. E o nosso evangelho, São João, capítulo 13, do 21 ao 33. São João 13, do 21 ao 33. Começaremos por duas constatações. Aparece aqui neste texto a figura do servo, o servo de Javé. Este servo de Javé é uma figura que desperta muitas curiosidades e muitas tentativas de especificar quem seria este servo. Então, há muitas afirmações, há muitas tentativas de se determinar. Penso que mais que determinarmos quem seria esse servo descrito por Isaías, é compreendermos a mensagem desse servo. É descobrirmos sua missão, descobrirmos suas inquietações, suas demandas, suas frustrações, para que possamos viver essa realidade. Em primeiro lugar, o servo é um alguém escolhido por Deus para uma determinada missão. Vamos pegar um texto aqui do Novo Testamento, um planta, outro irriga, outro colhe, mas Deus dá o crescimento. O servo está inserido na lavoura, na grande lavoura de Deus, e há uma missão nessa lavoura, ele é chamado a executar. Então, o servo, descrito por Isaías, é um alguém chamado por Deus. E este servo chamado por Deus, dentro do específico da sua missão, ele faz uma constatação que eu já fiz, que você faz, que os grandes homens de Deus fizeram. Qual a constatação do servo? Em vão me cansei e em vão gastei as minhas forças. Ou seja, do que adiantou meu trabalho? Do que adiantou o bem que fiz? Quaresma. Olha aqui, estamos nas vésperas regressivas da Quaresma. Um dos exercícios quaresmais é a caridade. E não é uma caridade teórica, mas uma caridade prática, real, palpável, sensitiva. Não é teatro.
Se não estou enganado, era Dom Helder, saudoso Dom Helder Câmara, que dizia: a esmola que não dói no bolso não é esmola. Então, o servo chamado por Deus para uma determinada missão, não obstante ele ter sido chamado por Deus e ele realizar, executar aquela missão que lhe foi confiado, ele não deixa de fazer esta exclamação: em vão me cansei e em vão gastei as minhas forças. Do que adiantou? Tudo o que fiz por este filho é um campo amplo. Tudo o que fiz por este clube, tudo o que fiz por esta equipe, tudo dei para este filho, para esta filha. Aquela pessoa não tinha onde morar, tirei de lá, dei-lhe um espaço, um lugar para morar. E olha o que fez. Inútil gastei as minhas forças, em vão me cansei. Talvez você esteja vivendo esta realidade hoje. Não entre em crise, porque os grandes homens de Deus experimentaram esta crise. No entanto, contudo, todavia, apesar desta legítima constatação, observe que Deus, ao chamar o servo, ele não engana. Ele não diz que o servo viverá um mar de rosas. Não. Ele vai pisar em espinhos. Ele precisará sujar os pés com a lama e com o pó da estrada. É uma missão árdua. E quem pensar que é o oposto, que é o contrário, provavelmente esta pessoa está equivocadíssima em relação ao chamado de Deus. E o chamado de Deus é para ser servo. Quando não compreendemos que o chamado de Deus, ainda que no maior posto, no mais alto posto hierárquico, o Papa, quando assina um documento, é o servo dos servos de Jesus Cristo. Se o Papa não servir para ser servo, ele não serve para ser o Papa. Se o bispo não servir para ser servo, ele não serve para ser bispo. Se o padre não servir para ser servo, ele não serve para ser presbítero. Se o missionário não servir para ser servo, ele não serve para ser missionário. E assim, isto vale para tudo, queridos. Quanto maior a função, quanto maior o grau no topo hierárquico, maior é o serviço que está diante de nós. Então, Deus nos chama para que sejamos servos. Esse é o chamado de Deus para nós. Bem, apesar desta legítima constatação, somos seres humanos, que nos decepcionamos, que nos frustramos. O servo reconhece que, isto é fundamental. Estou falando sobre Isaías, capítulo 49, do 1 ao 6. Apesar desta legítima constatação, o servo reconhece que o seu direito está nas mãos do Senhor e a sua recompensa está nas mãos do seu Deus.
Isto é sério, queridos. Repetindo, o meu direito está nas mãos do Senhor e a minha recompensa está nas mãos do meu Deus. O servo precisa ter esta constatação. Uma outra coisa que precisamos compreender é que a missão do servo, de outras maneiras eu falo muito isto, e cabe-me outra vez repetir, a missão do servo, ela é universal. Ou seja, por meio do servo, Deus quer fazer chegar a sua salvação, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor aos quatro cantos da terra. Eu não posso ser servo tão somente do projeto Maria Santíssima. Eu não posso querer realizar a obra de Deus apenas aqui, dentro deste limite, fugiu-me aqui a palavra. O servo de Deus, a missão do servo de Deus é aqui no projeto Maria Santíssima, é ali naquela pastoral, é ali naquela comunidade, é ali naquele grupo, onde for chamado. Preciso ter a consciência que a minha missão, ela é uma missão universal, porque se Deus é quem chama o servo, e se Deus amou o mundo de tal maneira, o servo não pode dar-se ao luxo de querer circunscrever-se. Ele não pode ser um servo finito, claro que não temos a bilocação, não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas o servo precisa desenvolver uma missão católica, uma missão universal. E essa missão universal, ela é recebida do Deus que o escolheu para ser servo. Então é necessário que eu viva o amor de Deus aqui, a misericórdia de Deus aqui, o querer de Deus aqui, o projeto de Deus aqui. E vivendo o projeto de Deus aqui, estou vivendo universalmente. Mas se couber-me a oportunidade, como coube-me, pela misericórdia de Deus, há poucos dias estar no continente africano, em Angola, ali, aqueles 23 dias, 24 dias que vivi, busquei a cada dia viver a dimensão da universalidade do servo de Deus. Lá eu não fui diferente do que sou aqui. E em qualquer outro lugar que me caiba ir, eu quero tão somente ser lá o que sou aqui. Quero ter a consciência que o serviço, o ser servo de Deus, ele é um chamado universal. Porque Deus, ele quer que o servo leve o seu nome, a sua imagem e semelhança até os confins da terra. É o que o texto está dizendo para nós. Não basta que sejas meu servo só para restaurares Jacó, só para reunires os sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti luz das nações. Que tremendo é isso. Semana Santa, Semana Santa. Estamos saindo de uma quaresma para a Semana Santa.
É um tempo forte que está conectado, que está ligado, que está casado. Para que devo reconhecer que sou pó e ao pó voltarei? Para que devo arrepender-me e crer no Evangelho? Para viver a Semana Santa. Para ser um autêntico servo de Deus. É para isto que Deus me chamou. E quando sou um servo de Deus, estou consciente que a minha missão é universal e que devo ser luz das nações. Então, não é só eu. O cristão que pensa que tem um compromisso apenas com ele estando bem, o resto que para lá fique mesmo. Se ele tem o que comer, o que vestir, o que calçar, o filho dele está nos bons colégios, tem tudo do bom e do melhor, não importa. Deixa para lá. Não é esta a postura do servo de Deus. Deus quer fazer do seu servo luz das nações. Comecemos agora a olhar um pouco a partir de Isaías, do servo descrito por Isaías, para o servo máximo, o servo por excelência. Por quê? Porque assim como o servo descrito por Isaías vive um momento dramático, Jesus Cristo também. Por que o servo de Isaías diz: em vão me cansei e em vão gastei as minhas forças? É aqui que entra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não aceito, recuso o amor de Deus. Deus quer abraçar-me, mas eu não quero. Ele não vai fazer nada. Eu estou recusando o amor de Deus, estou recusando o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele foi atraiçoado por um dos seus e um dos seus de confiança. Quem é que trabalha com a questão das finanças, queridos? Não é alguém de confiança? As ofertas, as doações que doavam para Jesus, sim, ia para as mãos dele, ele que tomava de conta. Muitos de vocês sabem o que o Projeto Maria Santíssima está vivendo, e já há alguns anos. Quem produziu esse problema? Essa situação, uma situação de justiça. Caso sério, horrível e terrível. Assim como o servo de Isaías viveu momentos trágicos na sua vida, na sua missão, Jesus também, ele foi atraiçoado e foi atraiçoado por alguém que ele confiava e confiava muito. Com outras palavras, atenção, com outras palavras, Jesus repete a confissão do servo de Isaías. Estas palavras, em vão me cansei e em vão gastei as minhas forças, Jesus repete-as, dizendo o seguinte: um de vós me trairá. Ou seja, a sua missão parece redundar em completo fracasso. A sua missão parece redundar em uma tremenda e absoluta derrota. Todavia, iluminado pelo Pai,
o servo por excelência exclama: agora, neste momento, que constato que em vão me cansei e em vão gastei as minhas forças. Nesta hora que constato, apesar de tudo que fiz, apesar de todo o amor, queridos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você já imaginou este amor manifestado, encarnado em Jesus Cristo, sendo dispensado àqueles que Jesus escolheu a dedo? Tu e tu. 12 tu, assim. Eu quero vocês. Pense. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas nesse amor de Deus ao mundo, Ele escolhe Nossa Senhora, Maria Santíssima. Aí Jesus vem, aí Jesus, no meio dos discípulos, escolhe 12. Olha o amor de Deus ao mundo por onde passa. O amor de Deus, Jesus Cristo, o amor revelado, o amor prometido, o amor encarnado. O amor que está lado a lado, conversando, comendo. Eles vendo Jesus cansado dormir na proa da embarcação. O amor de Deus pelo mundo está ali, na proa de uma embarcação, dormindo sobre um travesseiro. Jesus é traído. O amor de Deus é traído. E Jesus diz: agora, nesta hora que estou sendo traído, nesta hora que sinto a sobrecarga do que significa um amigo traidor, é nesta hora de dor, de frustração, de decepção, de angústia, que revela-se a glória do Filho do Homem e nele se revela a glória de Deus. O servo de Isaías, ele não apenas constata: em vão me cansei e em vão gastei as minhas forças, mas ele também diz: o meu direito está nas mãos do Senhor e minha recompensa nas mãos do meu Deus. Jesus repete isso com outras palavras, mas ele está dizendo tanto uma coisa como outra. Agora revela-se a glória do Filho do Homem. Querido irmão, querida irmã, que mérito, que glória, que triunfo, que testemunho temos perante as coisas boas do mundo. Que testemunho damos? Apesar que há um testemunho a ser dado no momento em que tudo está correndo bem na nossa vida. Mas não vou entrar nesta seara agora. Quero seguir aqui. Repito-me: agora revela-se a glória do Filho do Homem. João, capítulo 13, do 21 ao 23. E nele se revela a glória de Deus. Que testemunho um cristão pode dar, se não na hora da dor, da dificuldade, dos transtornos, que tudo dá errado? É nesta hora que o servo de Jesus Cristo precisa dar o testemunho. Agora, é nesta hora, é neste momento em que constato que em vão me cansei, em vão gastei as minhas forças. É nesta hora que eu
determino que o meu direito, que a minha recompensa está nas mãos do meu Deus. É nesta hora que um de vós me trairá. É nesta hora que tenho a certeza, a glória do Filho do Homem se revelará. São Paulo diz: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Estas palavras de Jesus Cristo, queridos, elas precisam realizar-se na nossa vida. E elas podem realizar-se na nossa vida se tomarmos as piores situações de nossa vida, proclamando agora a glória de Deus, a glória do Filho do Homem se revelará em mim. Vejamos, queridos, a exemplo do servo sofredor de Isaías e, sobretudo, de Jesus Cristo, o servo máximo. Vejamos para além das aparências, vejamos para além das contradições. Vejamos para além das situações mais dramáticas. Vejamos para além dos maiores sofrimentos a poderosa ação de Deus que tudo transforma. Não é fácil. Porque somos tentados a apenas dizer e afirmarmos esta primeira parte. Um de vós me há de trair. Em vão gastei as minhas forças, em vão me cansei. Nessa hora a gente cruza os braços, quer saber de uma coisa? Me dá a bacia com água, estou lavando as mãos. Mas é necessário que vejamos para além das situações mais dramáticas da nossa vida. É preciso que olhemos para além dos maiores sofrimentos e vejamos a poderosa ação de Deus que tudo transforma. Queridos, 27 minutos, deixa eu dar um testemunho para vocês, muito rápido. E eu sei que muita gente vai até fazer caçoada pouco. Eu peguei um carro emprestado no dia que a missionária estava indo para o hospital. E nem gasolina tinha. A minha cabeça estava desse tamanho, não sei o que ia fazer. Não sei para quem ia emprestar, nem que fosse R$100 para colocar combustível. E tinha hora para chegar no hospital. Eu estou aqui no carro, certinho. E tem um caminhão estacionado aqui deste lado. E eu estava já quase que na frente do caminhão, pois o rapaz do caminhão saiu de lá com 2 funcionários. Ele joga para cá e bateu o lado do carro, que nem meu é. Eu buzinei. E ele ainda encostou 2 vezes o carro. Até que o rapaz lá gritou: ei, olha o carro aqui. Eu saí do carro. Aí ele veio de lá. De onde eu estava e de onde ele estava, tinha cerca de 1,5 metro. Observe a situação. Observe a situação. E eu olhando para o relógio, a hora que ela tinha que chegar lá no hospital, né?
Anote o meu telefone. E trânsito assim, num local movimentado em volta redonda. Anotei o telefone dele, fiz foto do local, como estava, onde estava o caminhão, onde ele bateu a lateral do carro. Não foi nada que, mas a lateral do carro tem que fazer toda. Eu fui embora. Lá do hospital, aí todo o procedimento tinha que fazer com a missionária, aquela coisa toda de internação, e liguei para ele e disse: olhe, veja quanto vai ficar o serviço do carro. Deixei o Eunício no hospital, saí de lá, fui a duas empresas de lanternagem, né? Fizeram 2 orçamentos, um de R$ 1.900 e o outro de R$ 1.500. E eu passei para ele. Eu disse: eu consegui mais barato esse valor aqui. Ele disse: me dê um Pix, uma chave Pix, para eu passar esse dinheiro. Eu não consigo ir lá na oficina, eu trabalho aqui de um lado para o outro, né, fazendo entregas, e assim eu fiz. Eu passei o Pix para ele, e ele depositou os R$ 1.500 na minha conta. Eu tenho coisa da empresa que foi feito o orçamento, né, da oficina que fez o orçamento. O carro não foi consertado ainda. O que eu quero dizer para vocês é que, a partir dos maiores sofrimentos, a gente consegue ver a mão de Deus coordenando todas as situações. Foi esse dinheiro que eu usei para resolver um monte de coisa que precisava resolver aqui. Deus vai mandar o dinheiro para consertar o carro. Conversei com a dona do carro, expliquei toda a situação, mostrei as fotos. Eu vi naquilo, mesmo naquela situação, porque eu não tinha dinheiro para nada, para nada, para nada. Eu vi a poderosa ação de Deus que tudo transforma. Não era a hora de levantar a mão? Meu Deus, o que adianta levantar de madrugada para rezar? O que adianta querer fazer a tua vontade, o teu querer? Mas, meu Deus, o que adianta isso, aquilo outro? Será possível, meu Deus? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. O missionário tem muitas histórias para contar. E você também. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso que escolheu-nos para que sejamos servos e para que possamos exalar o perfume de Deus. Aonde vamos? Não era hora de eu brigar com aquele homem? Discutir? A única coisa que eu disse para ele: puxa, meu amigo, estou levando a minha esposa para o hospital agora, tem hora para chegar. E várias pessoas me disseram: perdeu. Ele nem é daqui de Volta Redonda, é do Rio, da capital. Esquece isso aí. Esquece. Imediatamente, ele mandou o dinheiro. Isso é besteira, é bobagem dos cristãos que querem entender. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que Deus, mesmo nas situações mais dramáticas e nos maiores sofrimentos, ele tem uma ação poderosa.
e trabalha na nossa vida e trabalha na nossa história. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.